de estarmos aqui e o cuidado em organizar essa audiência com um tema tão relevante e, ao mesmo tempo, tão encoberto, né? Mas a importância de realizarmos esse momento aqui, essa audiência, para discutirmos esse tema e problematizarmos com a sociedade como um todo, ainda mais aqui em Brasília, né, na capital. Agradecer a presença de todos que nós convidamos e estão aqui conosco. Eu vou apresentar em linhas gerais, então, o que foi o nosso projeto, para que todos conheçam, um projeto de extensão e de pesquisa, que vinculou a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro com o Fórum Grita Baixada. Esse projeto de pesquisa e extensão, ele produziu o livro, o relatório e o filme que os senhores e as senhoras acabaram de assistir. O relatório já está disponível em e-book, nós também já estamos enviando, grande parte dos colegas aqui que desejam receber, nós estamos enviando. Ele é fruto, então, esse projeto, de uma emenda parlamentar que começou lá em 2020 com o deputado Marcelo Freixo, em 2023 com o apoio do deputado Glauber Braga, e esse ano mais um apoio que recebemos do pastor Henrique Vieira, deputado Henrique Vieira, em 2024. Nosso primeiro grande desafio era realizar uma pesquisa, né, de um objeto que tem existência, né, na realidade social, mas nós não temos registros oficiais, nós não temos dados sobre desaparecimentos forçados, nós não temos aonde buscar essas informações, e nosso primeiro desafio era esse: como construir uma metodologia para visibilizar o tema, para visibilizar o debate sem informações oficiais. Então, o nosso desafio era metodológico, e quem depois puder ler vai entender um pouco essa complexidade. Nós fomos buscar aí quais os caminhos e métodos poderiam nos auxiliar. Então, nosso primeiro passo foi um levantamento bibliográfico, né, o estado da arte, né, quem já publicou, quais teses, quais publicações. O próprio Fábio Araújo, que vocês viram aqui, fez uma belíssima tese de doutorado sobre o tema. Buscamos os tratados internacionais, as convenções internacionais que tratam do assunto. Grande parte da bibliografia no Brasil trata do desaparecimento político, né, desaparecimentos forçados, mas ligado à ditadura que nós vivemos no nosso Brasil, no nosso país. Enfim, fizemos esse primeiro mapeamento. Mas, olhando para a Baixada Fluminense, nós fomos buscar, então, dados do Instituto de Segurança Pública, do ISP, que tem os dados de desaparecidos, aqueles que foram registrados, mas no total, ou seja, todos os tipos de desaparecidos, mas nós correlacionamos esses dados com homicídios em cada município da Baixada e com mortes por intervenção do agente do Estado. E nós observamos que há uma correlação desses fenômenos nos municípios da Baixada. Aqueles com maior incidência de homicídios também é a maior incidência de mortes por intervenção do agente do Estado e também é a maior incidência de desaparecimento. Ou seja, é possível que nós tenhamos a hipótese dessas correlações a partir da dinâmica criminal desses municípios. Buscamos também os dados do Disque Denúncia, que é um órgão da sociedade civil no Rio de Janeiro, que nos ofereceu, a partir de um pedido, dados dos últimos 5 anos, e com muitos relatos detalhados sobre desaparecimentos, cemitérios clandestinos, encontros de ossadas. Buscamos, através de redes sociais, o mapeamento em Facebook e jornais da Baixada Fluminense. Então, no modo geral, o banco de dados que nós trabalhamos foi esse. Além disso, também fizemos o trabalho de extensão com arte-terapia, que vocês conheceram um pouco mais através do filme, e a importância, né, de um projeto de extensão que pensasse não só a pesquisa, mas o acolhimento, né, a importância do afeto, da troca, do acolhimento e da escuta, como o deputado bem colocou aqui. A importância de escutar familiares, mães, sobre essa experiência tão dolorosa do desaparecimento de seu familiar. Por fim, fizemos também uma série de recomendações para a política pública, porque nós acreditamos que, né, o projeto também tem que pautar o debate em diferentes caminhos, e aí apontamos alguns caminhos para pensar a política pública no âmbito nacional e local. Vou apresentar os aspectos gerais dos nossos achados aqui, junto com depois o nosso colega, o professor José Cláudio, vai apresentar também. Primeiro deles eu já apontei, né, a importância de nós pensarmos a dinâmica criminal dessas cidades da Baixada Fluminense ligada ao tráfico de drogas, às milícias no plural, porque são muitas as milícias, os grupos milicianos, as mortes por intervenção do agente do Estado, então policiais
que se envolvem com a corrupção, com grupos de extermínio, a contravenção, que também existe e também produz mortes nesses territórios, e políticos também que são envolvidos, né? Muitos políticos, vereadores, enfim, deputados. Os senhores bem viram recentemente o caso da vereadora Marielle Franco. Enfim, pensar, então, a correlação desses dados de desaparecimentos a partir da dinâmica criminal da Baixada. A importância também de discutirmos, né, o descaso das agências policiais no registro e na investigação dos desaparecimentos. Então, a partir da conversa, da entrevista com mães e familiares, há muitos relatos de descaso por parte dos agentes públicos, dos policiais, no registro, na investigação, na produção de informações. E elas relatam, e a Jo já citou aqui, o quanto é importante para elas a investigação e o quanto elas mobilizam vizinhos, familiares na investigação pelo completo descaso do Estado na investigação e na perícia. Então, são as mães e familiares que sozinhas vão buscar as linhas de investigação, as hipóteses, e, em muitos casos, encontrar pelo menos um relato do que ocorreu, né? Também a estigmatização pelas quais essas mães e familiares passam, né? Um processo de estigmatização, mães e familiares pretos, pardos, pobres, favelados, que são estigmatizados e associados com, envolvidos com, né? O envolvido com alguma coisa ilegal estava fazendo. Então, uma construção de narrativa de ilegalidade, de envolvimento com crime e de uma suposição de que boa coisa não era. Então, muitos relatos de processos de estigmatização e que acaba produzindo a não investigação, né, na grande maioria dos casos que nós encontramos. Por fim, queria chamar a atenção para a importância dos dados do Disque Denúncia, que nos permitiram entender as técnicas e os modos de fazer desaparecer esses corpos, né? Como são as metodologias do terror, do desaparecimento, do desfazimento desses corpos. E aí os dados do Disque são muito detalhados, as pessoas ligam para falar sobre isso. Então, vou apontar aqui alguns elementos, né? O elemento água, o rio, desfazer o corpo na água, cisternas, rios, a bacia hidrográfica da Baixada Fluminense é muito grande, com rios muito extensos. O rio Guandu, que abastece toda a metrópole do Rio de Janeiro, passa na Baixada Fluminense, grande parte. Então, desaparecimento pela água, pelo rio, pelas cisternas, né? Um modo de desaparecimento. Outro é o fogo, a carbonização dos corpos, né? São os 4 elementos, na verdade. Então, o fogo, corpos carbonizados, relatos de carros pegando fogo com corpos dentro, corpos queimados em pneus, que lá no Rio se chamam micro-ondas, né? Que bota dentro do pneu e aí pega fogo junto com o pneu. As valas clandestinas, a terra, desfazer o corpo através das valas clandestinas, essa forma de enterro sem nenhum tipo de ritual, né, é uma forma de esquartejamento, de eliminar esse corpo pelas valas clandestinas. E o cheiro, as pessoas relatam o cheiro do corpo apodrecendo, um carro com cheiro ruim, um local, um terreno baldio fedendo a corpos. Então, há muita dimensão do cheiro ruim que as pessoas relatam e vão ligar para o Disque Denúncia para falar sobre isso, né? Tem corpos naquele lugar, naquela casa abandonada, naquele carro abandonado, naquele terreno baldio. Então, são muitas formas de destruir esses corpos, e eles também relatam, as pessoas que ligam, e falando quais são os grupos criminosos, né? Então, é a milícia tal, é a milícia do fulano de tal, é o grupo criminoso tal. Então, eles falam nomes, locais, territórios, grupos. Então, qual a dinâmica das organizações que dominam cada território estão ali descritas, né? Nós também agora estamos iniciando um projeto de mapeamento dessas valas clandestinas, né? Nós identificamos que são muitas e estamos georreferenciando essas valas clandestinas e identificando as inúmeras formas de relatar esses locais. Enfim, é um pouco do que nós encontramos na nossa pesquisa,
com muitas dimensões e complexidades para chamar atenção quanto é um tema relevante, complexo, com muitas dimensões para serem investigadas. O Brasil, ele é assignatário da Convenção Internacional para a Proteção às Pessoas contra o Desaparecimento Forçado. Há um decreto presidencial assinado pela presidenta Dilma em 2016, que ratificou essa convenção internacional. Entretanto, nós não temos ainda a tipificação do desaparecimento forçado no Código Penal, por isso não há registros oficiais, e quando conversamos com as polícias, é isso que elas nos respondem, né? Então, não há corpo, não há crime, não há registro, nós não temos esse dado, portanto, essa é a complexidade do tema que nós estamos falando aqui hoje, né? Um tema que existe, está na nossa realidade, está na Baixada Fluminense, está na vida de familiares, mas nós não temos ainda dados concretos e possibilidades de enfrentamento. Então, cabe hoje aqui nós estamos aqui incentivando a importância de tratarmos como um tema relevante para que tenhamos políticas públicas, um debate público e o enfrentamento desse tema de uma forma mais contundente. Obrigada. Obrigado, Nalaine. Zé Cláudio. Agradecer, Glauber, né, parceria com a gente, esse trabalho, essa equipe que está com a gente aqui, Jô, Adriano, Nalaine. Para nós, assim, que